Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Amém? A palavra de Deus é poderosa e fiel. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela surge poder, milagre, maravilhas. Dentre essas duas palavras, aleluia, Jesus, o que podemos entender é que em João ali está uma grande promessa para a igreja. Aleluia. Jesus, ele fala que vai para o Pai preparar o lugar e viria outra vez para buscar toda a sua igreja, para poder, aonde ele estiver, ali estaria a igreja. Aleluia. Podemos observar que dentro desses versículos tem aqui uma grande promessa. Já no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 13, vai dizer: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele já está dizendo uma grande promessa na minha e na tua vida, e está também dizendo sobre perseverança. Ele está falando sobre uma promessa, aleluia, Jesus, que está por vir, e sobre a perseverança, para a gente não parar. Aleluia. Podemos observar que o povo de Israel estava ali aprisionado no Egito, e ali Deus já tinha preparado tudo, desde o confim da terra, para poder tirar aquele povo daquela escravidão. Antes que Deus tire o povo da escravidão do Egito, Deus faz o quê? Uma grande promessa que levaria o povo de Israel até uma terra que chamava terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E debaixo dessa promessa, aquele povo, quando eles saíssem, as portas estavam abertas para eles sair, para ele adorar a Deus, mas a porta estava aberta para que eles pudessem caminhar sobre o deserto. Sobre o deserto. Quando Deus liberta o povo do cativeiro do Egito, Deus prepara ali uma nova caminhada no deserto. Aleluia. Porque no deserto o povo ia aprender, aleluia, Jesus, as dádivas. O povo ia ter, aleluia, Jesus, mais experiência. No meio do deserto o povo entraram em guerras, em batalhas. O povo lutaram para chegar até aquela promessa que Deus tinha feito sobre a vida do povo de Israel. Hoje não é diferente na nossa vida. Podemos observar que em João no capítulo 14 ele vai dizer de uma grande promessa. Ele vai dizer que antes que ele chegasse na cruz, ele já tinha feito essa promessa, que ele, aleluia, Jesus vinha buscar a igreja. O que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? Se levanta no meio da caminhada, não desista, não para. Porque aquele que sacrificou por mim, por você, ele não morreu, ele está vivo. E a promessa vem do céu. O homem pode prometer e não cumprir. Alguém pode prometer e não cumprir. Mas se Jesus de Nazaré prometeu para mim, para a tua vida e para a tua família, não para, não desista. No meio da caminhada, é no meio da caminhada, é no meio da guerra, é no meio da aleluia, Jesus, das aflições, que ele vai nos dar força. Glória a Deus. Ele vem trazendo a palavra de ânimo para aqueles que querem desistir. Amém? Só um pouquinho lá. Só um pouquinho. Jesus, ele faz uma grande promessa. Mas no meio daquela promessa, no meio daquela caminhada, tinha muitos que queriam desistir, voltar para trás. Antes disso, alguns versículos anteriores, Jesus vai saindo do templo e os discípulos começam a questionar o Senhor. Que templo maravilhoso, casa linda, os ornamentos de ouro, talvez de prata, de bronze. Aí Jesus falou para eles não atentar sobre aquelas coisas. Aquele tempo que viria um tempo que ali só ficaria pedra sobre pedra, que não ficaria ali pedra sobre pedra, que não seria derrubada. Então os discípulos começam agora a ficar atribulados de espírito. Jesus desce para o monte
E os discípulos vão atrás querendo saber que tempo era esse. Então Jesus começa a explicar para eles: quando as guerras se aumentarem, quando a fome se alastrar sobre a terra, quando a peste também se alastrar sobre a terra, quando se levantar nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho e filho contra pai, eu entendo ele dizendo para a gente colocar o nosso altar na posição que Deus quer. O tempo da vinda do Filho de Deus está próxima. Ele está dizendo que ainda que a igreja está fraca, ainda que a igreja está desanimada, mas não é para parar no meio da caminhada, porque a promessa que ele fez para mim e para você, essa promessa ainda está de pé. Talvez por causa da fraqueza tem pessoa pensando em parar, talvez por causa de uma fofoca tem pessoa pensando em desistir, talvez por causa de algo que está acontecendo no ambiente tem pessoa que quer parar, mas nessa hora a palavra de Deus vai dizer: ei, arriba a tua cabeça, marcha, faça como Josué, não desista. Não foi porque você foi atingido, porque o bom soldado você não é, mas arriba a tua cabeça no meio da prova. É nesse momento que Deus vai te exaltar, é nesse momento que Deus quer te levantar, é nesse momento que Deus quer fazer o teu ministério ser reconhecido na face da terra. Glória. Eu entendo ele falando que sobre essa promessa, que a nossa vida não ia ser fácil. Ele fala pra gente não tomar o nosso coração no meio do que? Das guerras, no meio das batalhas, no meio da tribulação, no meio dos momentos difíceis, no meio da dificuldade. É nesse momento que a gente quer desistir de quê? Da grande promessa. Se a gente perder uma bênção, seja um carro, se Deus prometeu um carro e a gente não alcançar, ainda vai. Se Deus prometeu uma vida financeira bem adequada e a gente não alcançar, ainda tem jeito. Aleluia. Se a gente perder, aleluia, Jesus, um imóvel, uma promessa de um imóvel que Deus prometeu na nossa vida, pode até ter jeito, mas se a gente perder a promessa da salvação, não tem mais jeito. Eu entendo Deus dizendo: ainda que esteja fraco, aproveita o momento, não para, não desista, não deixa que o adversário possa desanimar, não deixa que o adversário possa te parar. Não importa o que você esteja passando, não desista, porque a promessa do soberano está na tua casa, está na tua vida, e agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus! No primeiro momento que eu fui atingido, igreja, no meio da minha promessa, com 5 meses de crente, eu não era casado. Eu tinha uma esposa, tinha 2 filhos. Eu não era casado, mas estava ali já os papéis para casar. E eu no começo da minha fé, naquela coisa, naquele avanço, você sabe o que aconteceu? Eu fiz uma viagem, trabalhava fora, ficava 3 dias fazendo entrega. Quando eu cheguei em casa, a coisa mais limpa, ninguém, e do nada. Cheguei em casa, a coisa mais limpa. Fui num lado, fui de outro, de noite, já eram as 8 horas. Nada de encontrar essa mulher. Quando eu chego na casa da mãe dela, os menininhos tudo lá enraiados no chão. Eu falei: meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Fui na casa da irmã dela, uma baita de uma festa. Chega lá, ela já estava, ó, embriagada. Uma mulher que nem suco tomava, não sabia nem que cheiro era cachaça. E eu com 5 meses de evangélico, chega lá e vê aquela situação. Aí eu desesperei. A minha salvação naquela hora foi o próprio Deus e um primo meu. Não, rapaz, deixa isso pra lá. E eu pensando que as coisas iam se acertar no outro dia. Quando eu chego no outro dia, a mulher está toda. Um relacionamento de 6 anos para 5 meses eu estar na presença de Deus. Ainda fiquei 3 meses correndo atrás. E ela falou bem assim: eu só volto para você se você voltar para o mundo de novo.
Se eu não tivesse ligado na promessa, nem aqui eu estava, nem os outros não estavam. Então Deus está dizendo: ei, olha para o alvo que é a promessa. Não liga pelo aquilo que você perdeu ou está por perder, mas olha os olhos fixos para a promessa. O foco é a promessa. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Eu falei: eu vou voltar pro tráfico. Vou entrar uns irmãos, que diziam naquela época, uns irmãos. Vou lá pegar um 38 na mão dele, tá? E vou vir aqui acabar com tudo. Bem na hora que eu tava, o inimigo tava. Chegou um irmão chamado Santana, bora pra roça. Eu sabia o que tá acontecendo com você. Fiquei lá 8 dias. Agora, deserto. Foi eu e ele. Quando eu achei que estava bom, ainda tribulado, aquelas coisas, ele pega e vem embora, me deixa 60 quilômetros daqui da Lapa para lá. A casa lá era rodeada de serra e onça. Aí eu pegava de manhã, eu ia pro monte, meio-dia ia pro monte, e de tarde eu ia pro monte. Eu falei: eu só vou embora quando Deus me dá a resposta, que eu não vou para lá despreparado não. Chega no terceiro, no quarto dia, no quinto dia, nada. Quando chegou no 8º dia, Deus me deu a resposta. Uma coisa simples, igreja. Uma resposta simples. Se a gente não tiver ligado, a gente perde a nossa bênção. E ali eu falei assim: Senhor, todo dia eu estou subindo esse monte, descendo esse monte, e nada do Senhor falar comigo. E chorando, se ela sabia chorar. E aí quando eu ia descendo no último dia, Deus falando comigo pelo um louvor: lembra aquele dia que você pensou em desistir? Eu estava lá. Lembra aquele dia que você disse: pai, eu não vou conseguir? Eu estava lá, você nem viu. E aí quando eu olhei, eu já estava chorando. Eu falei: a partir de hoje, nunca mais eu olho para os meus problemas. Nunca mais eu olho para os meus problemas. Nunca mais eu olho para quem me acusa. Nunca mais eu olho para minhas fraquezas. E de lá para cá a igreja só foi pancada. E de lá para cá só foi decepção. Mas eu não larguei a fé. Mas eu não larguei a promessa. Então Deus está dizendo: ei, vão tentar te destruir. Vão tentar te parar. Vão tentar matar a tua fé. Mas não para. Oh, glória! Tem pessoas aqui, igreja, que já tentaram tirar a tua vida. Já tentaram te matar. Aleluia, Jesus. Mas está debaixo de quê? Da promessa. Glória a Deus. Está debaixo da promessa. Aleluia, Jesus. Então ele diz: independente de qual for a situação do crente, eu não sei, tem uns que é pior, outras é mais aliviada, mas tem processo que você fica entalado. Uma certa feita eu estava numa situação, aí eu entrei para dentro do meu quarto, e aí eu fiquei uns 5 minutos ajoelhado ali. Aí eu falava assim: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer nessa situação. Ó, até as baratas de lá de casa estavam andando zonza de fome. Ninguém sabia. Eu com 2 criancinhas, ó, com 2 crianças, e a outra que estava com minha irmã, que eu peguei com 10 meses, veio para casa com 2 meses depois, que ela já não estava mais podendo ficar com ele lá. Eu com 3 meninos, sem poder trabalhar, a mulher na zoeira e eu lá. E aí chegou esse dia que eu olhava pro celeiro, nem sal. Aí eu chorando, entrei para dentro do meu quarto e falei: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Ó, igreja, você acredita que eu vi? Eu tive perante um monte de águas. Era uma montanha de água, era água, umas águas assim altas. E Deus falava assim: você tem o que na mão? Aí a água na minha mão, eu saí de dentro do quarto. Eu não estou vendo nada. Aí ele falou assim: ó,
toca nas águas. Aí eu falei bem assim: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Aí ele falou bem assim: você não sabe, mas eu sei. Quando foi com 10 minutos, foi 10 minutos. Não foi 10 horas, nem 10 dias, nem 10 anos. Chegou irmã, igreja. Irmão, eu estava lá em casa e Deus me mostrou você assim, assim. Eu falei: nunca mais vou sair da presença aqui. Aleluia. Faz prova com Deus vivo de Israel. Aleluia. Faz prova com Deus. Então ele está dizendo: não conte para ninguém. É algo secreto. Se a gente quer ver milagre, não conte para ninguém. Se a gente quer ver a mão de Deus agindo, a gente tem que passar pelo processo, pela situação. Mas é preciso que a gente tenha o quê? Bom ânimo. É preciso que a gente tenha bom ânimo, visão. E se a gente vacilar, a gente perde a promessa por pouca coisa. E aí, igreja, de lá para cá só foi luta, batalha, guerra, batalha, luta, mas também com vitória. Porque se não tivesse vitória, nós não estaríamos de pé. E muitos pensam que servir a Deus, estar no Evangelho, é vida fácil. É igual a irmã falou: tem momento que dá vontade de você alterar a voz, tem momento que dá vontade de você fazer besteira, mas você está ligado em quê? Na promessa. Tem momento que dá vontade de você sair do Espírito, dá vontade de ficar na carne. Olha, 9 anos ainda luto contra a vontade de beber, contra a vontade de ir para a festa, contra as músicas que eu mais gostava. Pelo quê? Por causa da promessa. Isso é o que? Os desejos da carne. Nós temos que lutar. Cada um aqui de nós tem algo de lá que nós não podemos tocar, que a gente fala: vixe, se eu pudesse, mas não pode. É perseverar de pé, com foco na promessa. Porque se a gente tocar, se a gente distrair, a gente perder o foco, a gente também perde a promessa. Então, igreja, vamos permanecer de pé, que a gente está debaixo de uma promessa. Passamos por tempestade, por vendaval, por luta, por peleja, por prova. Passamos por tudo nessa vida, mas não negue a palavra. Não para, não desista, continua. Alguém vai tentar jogar dinamite na tua casa. Alguém vai jogar uma dinamite no teu ministério. Vai tentar destruir o teu chamado. Mas quando eles olhar, vai dizer: ei, eu também quero ser igual a você, porque eu creio que você está debaixo de uma promessa. Não há ninguém que suporta tanta aflição se não estiver debaixo da promessa. E ali eu desci do monte, eu volto. A propósito, se você voltar para mim, você tem que ir para o mundo, que eu não quero assim não. Na igreja não. E sabe o que falou mais? Depois você foi para a igreja, você ficou besta. Os outros falam as coisas com você, mas na chama do primeiro amor. Tudo para mim era chorar. Eu entrego na mão de Deus, mas quando eu estava na chama do primeiro amor, que eu entregava na mão de Deus, era questão de dia. Deus já dava a resposta. Ó Senhor, está nas tuas mãos. Liberta, cura. A melhor oração é essa. Mas se a gente pedir para outras coisas, a gente está já desejando mal. Então Jesus, ele vai com propósito, permanece com propósito. Ainda que nós caímos, somos quebrados, pisoteados no meio da caminhada pelas provas. Tem prova que nós não suportamos mais. Nós não podemos ficar estacionados. Aleluia, Deus. Talvez nós tomamos pancada. É como eu costumo falar. Nós somos do exército de Cristo. Sabemos que exército, ele vai para a guerra. E ali no momento da guerra, alguns dos guerrilheiros, dos soldados é atingido, né? Nós somos atingidos. Nós somos fracos de algo. Mas lembra do ladrão que estava naquela cruz? Ele estava debaixo da promessa e ele não foi soberbo. Senhor, foi eu que pequei. Senhor, é eu que sou ladrão. É eu que sou errado. O Senhor não deve nada. Mas o outro soberbo, ele vai dizer o quê? Ele não reconheceu seus pecados, seus erros.
Enquanto a gente conhece os nossos erros, as nossas falhas, conhece que a nossa estrutura está fraca, nós estamos dependentes da glória e da graça de Deus. Aleluia. Nós começamos a dizer: Senhor, eu sou tão fraco, eu luto o dia todo para fazer o bem, mas quando eu vou observar, só faço o mal. Eu não queria ser assim. Me dá força, me dá coragem. Mas o soberbo não, ele olha para Jesus e diz: mas você não é filho de Deus? Então desce daí, salva-te e salva-nos. Você não pode nem salvar você, veja lá nós. Está entendendo? Então ele, com a soberba, ele não entendeu que a promessa estava perante ele. Hoje tem muitas pessoas que perdem o foco da promessa por causa da soberba, o orgulho, a divisão. Igreja, é algo que eu contemplo da parte de Deus, que durante a minha caminhada, às vezes nos altos e baixos, eu recebi alguns dons de Deus, mas é um dos dons que Deus mais tem concretizado na minha vida. Eu falo assim: Senhor, o Senhor eu sou tão falho, e o Senhor ainda continua com esse dom na minha vida. Quando eu entrei aqui, você acredita que Deus falou bem assim, ó, que Ele ia crescer essa igreja? Sabe por quê? Não é porque a igreja está com o olho no ouro, nem na prata, nem no dinheiro, mas porque essa igreja tem um dom do amor, e quem tem um dom do amor tem um dom de Deus. Glória. Deus me mostrava essa igreja grande. Oh Deus. Aleluia, Jesus. Nós cremos, Senhor. Porque Deus sabe a intenção dessa obra. Aleluia, Deus. Então é isso, igreja. Nós temos o alto e baixo, mas nós não vamos desistir. Nós estamos debaixo de uma promessa. Nós temos de continuar de pé. A palavra de Deus é bem fiel conosco. Nos dias de hoje não está sendo fácil para ninguém. Amém. Nós estamos sendo provados. Mas aquele que está debaixo da promessa, Deus libera uma palavra poderosa. Ele diz assim: ainda que passares pelas águas, as águas não te submergirão. E ainda que passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Você ainda que é prova de Deus, lembra da pandemia, lembra de tudo que você passou, lembra quantas vezes Deus te livrou de porta de bar, lembra quantas vezes Deus te livrou de tiro, de faca, lembra quantas vezes Deus nos livrou lá fora. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós estamos debaixo de uma promessa. Eu lembro uma vez, igreja, não sei se eu já contei isso nessa igreja, que uma vez me levaram para um certo lugar, eu estava na vida errada, e ali apontaram um revólver para minha cabeça e apertaram 5 vezes, e nenhuma dessas balas estourou. Aí quando o rapaz apertava para cima, a bala estourava. Aleluia. Eu era do mundo. Eu comecei a sentir a presença. Você sabe onde é que eu fui batizado pela presença de Deus? Pelo Espírito Santo? Dentro da cadeia da civil. Eu preso, eu fui batizado dentro da cadeia. Hã? Aí ele diz: não importa o cativeiro, Ele vai estar lá. Não importa o deserto, Ele vai estar lá. Não importa o calabouço, Ele vai estar lá. Não importa a prisão, Ele vai estar lá. Sabe por quê? Eu e você estamos debaixo de uma promessa. Eu fui contemplado pela presença de Deus dentro da cadeia da civil. Um bocado de preso lá, tá doido, eu pulando o Espírito Santo, fala isso. Glória a Deus. Hã? Eu do mundo. Tem como Deus usar alguém que é do mundo? Ele pode não habitar, mas Ele usa. Eu estava com uma obra ali, aí chegou um justo dia que eu falei assim, tinha conversado com a pastora que era ali, lá, geral. Aí eu tinha conversado com ela que eu ia fazer uma reunião com os membros, que eu ia, né, entregar algo para ela. Aí vamos rompendo para a reunião. Quando eu vou rompendo para a reunião, meu rapaz veio assim, ó.
Vem aqui, eu não entendi. Vem aqui, você não vai sair não. Falei, como assim? Você é o quê? Eu falei, já eu pedi. Aí ele falou bem assim: você lembra da promessa que Deus te fez? Você não está nem doido de sair debaixo da promessa que Deus te fez. Se você sair debaixo da promessa que Deus te fez, você vai morrer. Aí ele falou bem assim: se Deus entregou na tua mão, segura. Falou bem assim: lembra como é que você andava aí? Tem pessoas que ainda não conseguiram chegar num patamar, num nível de ver o mistério de Deus, de ser arrebatado em espírito. Alguns aqui eu creio que já foi. De ser arrebatado em sentido. Se não teve, vai ter ainda, em nome de Jesus. Então ele fala: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está dizendo que a nossa caminhada aqui na terra não vai ser fácil. Ele está dizendo que vai ter choro, vai ter angústia. O único lugar de paz que eu conheço, que a Bíblia diz, é no reino de Deus. Aqui a todo instante a nossa casa, o nosso ambiente, a nossa família pode estar sentada na mesa, todo mundo junto, mas sempre vai ter um algo que vai acontecer com alguém que você conhece. Aí você já viu, acabou sua paz. Rapaz, fulano que eu conheci e tal. Já? Qual paz? Às vezes tem paz num lar, mas no outro não tem. Mas a verdadeira paz nós só vamos ter quando nós estivermos no reino com o Senhor. Aleluia. E para nós alcançar esse reino, nós temos que continuar perseverando na luta. Não desista. Quem começou com seu ministério levantado por Deus, não desista. Quem começou lavando, não para. Quem começou pregando, não para. Quem começou fazendo a obra no teu ministério com o teu pastor, não para. Não deixa o teu pastor, não deixa os teus irmãos. Aleluia. Eu sou contra algo, não sei se os irmãos estão de acordo. Uma certa feita eu vi aqui comentários sobre um certo pastor que teve uma situação caótica com ele. E os membros lá, ó, vou para outra igreja. Quem acha que isso aí está certo? Ele errou, teve lá os atributos dele. Mas quem acha que é certo é que se algum pastor tiver algo com o pastor e ele desenconcertou, o altar dele foi atropelado e agora a igreja abandona ele, deixa lá só. É união? Porque a gente tem de amar o nosso próximo na guerra, quando ele for ferido, quando ele for atingido. Lembra do bom samaritano? Um certo homem que apanharam os pés dele e lançaram ele na beira da estrada, da beira do caminho, quase morto. Passa o levita, finge de conta que nem vê. Passa também o bom o sacerdote, também não vê. Mas o bom samaritano, ele olha e vê com compaixão, chega até aquele homem, pega, apanha e coloca no teu colo. Ele nem pergunta porque ele foi ferido. A Bíblia não vai dizer, mas ele pega o seu azeite e começa a colocar, deitar sobre as feridas daquele homem. Então ele começa a cuidar daquele homem. Então é dessa forma. Quando a gente está debaixo da promessa, a gente tem um amor no coração, a gente perdoa. A gente reconhece a nossa fragilidade, porque amanhã ou depois pode ser a gente. Aí a gente pega o soldado que foi atingido. Não, varão, você não vai ficar só não. Foi um momento de fraqueza, você vai estar aqui com a gente. E quem é o remédio? Nós. Esses estão debaixo da promessa. Esses estão marchando no mesmo foco. Mas a soberba está tirando muitos do foco. Tem muitos que estão deixando de perseverar por causa da soberba. Está olhando para a vida do irmão.
Em vez de ir lá ajudar, você ouviu lá? Fulano tá na caminhada? Tá perseverando até o fim? Como começou com a chama do primeiro amor? Não tá. Então é isso que Deus quer. Eu entendo Deus dizendo para a gente voltar novamente para Ele. Ele nos dando uma grande oportunidade. Ele alertando para a gente não parar de adorar em espírito e verdade. Não parar de descer nas madrugadas. Não parar de amar o nosso próximo, igreja. Porque hoje em dia o que mais tem é divisória no meio do povo de Deus. Divisão, dissensão. Fulano sabe louvar mais, traz, vem no domingo. Fulano sabe mais pregar mais, traz no... Está entendendo? É isso. Então que a gente vê até a sabedoria de Deus. Nós dependemos da sabedoria de Deus. Como a gente vai agir. Tem momento que a gente prefere ser magoado do que magoar alguém. Tem pessoas aqui que é dessa forma. Não é porque é super-herói, é porque tem um dom do amor. A pessoa te machuca, pisa, esmagar e você não tem coragem de devolver na mesma moeda. Sabe o que é isso? O dom do amor está debaixo da promessa. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente estar terminando em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. O Rei está voltando. O Rei está voltando. E essa promessa não foi só para mim e para vocês. Essa promessa foi para o nosso lar, nossa tenda, a nossa vizinhança. Essa promessa está dentro de mim e de você. Nós podemos espalhar essa promessa para aqueles que não conhecem. Nós podemos espalhar esta promessa para aqueles que não têm visão. Por isso Deus nos sustentou até aqui. Porque eu vejo aqui nessa noite, não simplesmente uma igreja, mas sim missionário, pregador da palavra de Deus. Não pensa que eu e você vai só ficar ouvindo a palavra, mas Deus vai te levantar como profeta para pregar a palavra para os cativos. É isso que Deus quer, igreja. Que nós não façamos divisão, que nós venhamos ter piedade do nosso próximo, que nós não viemos deixar a soberba crescer, o orgulho. Eu conheço pessoas que coisas simples, mínima, parou de conversar com o irmão, tá entendendo? Às vezes passa nem a paz do Senhor é o foco, às vezes nem só buzina, tá entendendo? Eu já tive um momento de pessoas passar perto de mim e fazer bem assim, ó. Mas pra que isso, gente? Não importa. Eu trabalho só com gente leproso. Eu moro ali no bairro Vila Nova ali, e eu saí do cativeiro, que lá no cativeiro tinha mais de 50 pessoas. Isso aí é na casa da minha ex-sogra. Então continue lá. Continue lá. Chega lá, quando eu chego lá, você sabe o que eles me falam? Ô meu irmão, não sou nem digno de encostar perto de você, eu não vai chorar não, né? Nós somos igual. Ô pastor, fala uma palavra para mim, pastor. Estou precisando da palavra. Aí eu vou lá e dou uma palavra para eles, tá entendendo? Então tem muito soberbo, muitas pessoas só caçando altar, caçando fama, caçando título. Teve um irmão uma vez que falou assim: varão, disse que você prega muito, não sei o quê. Você já pregou de tal denominação? Eu falei: não. Você já pregou de tal igreja? Eu falei: não. Você já preguei nas igrejas mais menores aqui, algumas aí, não preguei assim fora, não. Se Deus me deu a oportunidade, eu prego. Aí lá, amém. Aí eu falei assim pra ele, ei, varão, você já pregou pra macumbeiro? Ele, eu não. Eu falei: você já pregou pra traficante? Ele, eu não. Eu falei: então você tá fazendo algo. Tá entendendo? Então é isso, igreja. Cresceu o eco. Carteira de membro é bom, mas não vai levar a pessoa em algum título. Não vai levar. Deus, ele não. A pregação foi boa, unção, amém. Mas eu não vou ser salvo pela minha pregação. Eu serei salvo pela minha conduta. Louvor, Deus recebe. Pregação, tudo é bom a gente fazer algo, mas com ordem de decência e com amor para Deus. Uma certa feita, eu já vou terminar. Eu estava ensaiando com a irmã. Ela, vamos fazer de tudo a sua voz, tá não sei o que, você tem de melhorar a sua voz. Eu falei: amém, nós temos de louvar bem para Deus.
Deus falou bem assim, ó. Você sabe o que Deus falou comigo? Eu ensaiando. Aí ele falou bem assim, olha, quando a pessoa louva para Deus, o louvor sobe e a essência desce, a glória desce. Sabe por que muitos ministérios a gente vai, não sente nem um arrepio quando a pessoa louva, quando a pessoa prega? É porque a pessoa foi para se mostrar. E tem muitos dessa forma, mostrando teologia, não sou contra, mostrando estudo, falando de tudo de lá de longe, de conhecimento, de não sei quantos anos que Jesus passou, e fugindo da realidade que Jesus fez, contando outras situações, tempos. E o tempo que nós queremos é o da agora. Nós queremos continuar de pé, se libertar,